Oi, turma. Livro do primeiro bimestre, página 394 até a 400. A gente fala de arte egípcia. E começamos falando sobre a importância do rio Nilo para a consolidação da civilização, da sociedade egípcia. Sem as técnicas de irrigação que serviram para fertilizar as regiões próximas ao rio, devido às suas cheias, ou ao manejo de suas águas, a civilização egípcia não teria se desenvolvido. Em seu entorno, produzia-se humus, resultado das irrigações e que fertilizava a terra, desenvolvendo a agricultura, que ocasionou no crescimento e no desenvolvimento da cultura egípcia. Segundo a crença egípcia, a vida era eterna e a alma continuava viva após a morte. Por isso, faziam a mumificação dos corpos, conservavam-os e assim simbolizando uma vida que, mesmo após a morte, ainda não chegaria ao fim. Por esses motivos, se guardava ouro, se guardava utensílios domésticos, porque eles acreditavam que eles iriam precisar, e essa crença era muito forte, tão forte que isso se reflete na arte, nas manifestações artísticas e culturais. Por que decorar um sarcófago com ouro e pedra preciosa? Por que todo esse trabalho de mumificar e conservar os órgãos e decorar as paredes, E aí tinha também uma curiosidade que os mortos, eles eram enterrados com o livro dos mortos, que era um livro sagrado que auxiliava o espírito na vida após a morte. Os desenhos e pinturas eram feitos de maneira que as figuras fossem mostradas parcialmente de perfil. E aí nós temos como característica da pintura a lei da frontalidade. O que é a lei da frontalidade? É quando a imagem, seja a imagem humana, a imagem de um animal, de uma entidade, é registrada de forma parcialmente de perfil, só que com os olhos virados para frente. Ela tem o corpo, a cabeça e os pés virados para toda a lateral e os olhos virados para frente. Na realidade, a gente sabe que não é assim que se representa, Uma pessoa de perfil não fica com o olho virado para frente. E a gente não sabe, existem alguns estudos, alguns estudiosos que se dedicam aos estudos egípcios, à civilização egípcia, acreditam que eles não usavam a lei da perspectiva. A perspectiva é quando um desenho ele tem ideia de profundidade. Por exemplo, essa imagem aí da pirâmide é uma fotografia, Essa fotografia a gente consegue ter ideia de profundidade. Então a gente tem a altura, a largura e a profundidade. A gente vê a lateral das pirâmides. Então a gente pode dizer que essa fotografia possui perspectiva. Essa perspectiva também é utilizada em desenhos, em pinturas e foi desenvolvida no Renascimento por Leonardo da Vinci, porque envolveu muitos estudos matemáticos para se chegar à lei da perspectiva. E por que os egípcios, tendo toda essa complexidade de construção, de elaboração de infinitas monumentos e as próprias pirâmides, que é um mistério até hoje, por que eles não usavam a perspectiva? Será que eles não tinham conhecimentos matemáticos de como aplicar? Ou porque isso não era interessante para eles? Porque os registros de pinturas, de imagens, não era para ser de fato belo, como a gente tem a arte hoje. A arte tem que ser bela, esteticamente bonito e tal. Era uma questão funcional, A gente vai entender isso um pouquinho mais à frente. Então, nós temos a lei da frontalidade, já falei para vocês. As características: a ausência de tridimensionalidade, as três dimensões, altura, largura e profundidade, cores opacas, representação em tamanhos diferentes para mostrar a hierarquia. Então, o personagem mais importante, ele sempre era registrado numa maior proporção. As mulheres e os servos eram menores. E aí, assim que você sabia quando aquela imagem ela era importante ou não.
E aí a gente fala um pouquinho das pirâmides, nas construções, né? Para se construir as pirâmides eram necessários conhecimentos avançados de matemática, engenharia. De todas as pirâmides conhecidas no Egito, a maior e a mais famosa delas é a de Quéops, uma das 7 maravilhas do mundo antigo e também conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé. O conhecimento das construções piramidais passou de geração em geração e depois foram construídas a pirâmide Khafre e Miquerinos, além de muitas outras. Para edificar os monumentos ou tumbas para os faraós, foram necessários muitos séculos de estudos e aperfeiçoamento. Cada pirâmide necessitava da participação de milhares de artesãos e construtores. A escrita, que também é muito interessante, os modelos, né? Nós temos os hieróglifos, a escrita hierática e a escrita demótica. Os hieróglifos, nós estamos vendo aí, são considerado uma escrita sagrada e era utilizado para relatar assuntos oficiais e religiosos. A hierática, ela era adotada pela nobreza, tá? E pela classe sacerdotal. E a demótica, ela era a escrita mais simples, ela era utilizada para relatar assuntos do dia a dia. Aqui, essa é a demótica. A demótica, a hierática e os mais conhecidos, né, que é os hieróglifos. Estatuária e arquitetura. As proporções do corpo humano são mais equilibradas e harmoniosas, seguindo um padrão de tamanho. Podemos perceber o estilo hierárquico na composição das peças. É aquilo, os personagens mais importantes são feitos em tamanhos maiores do que os outros. As figuras são feitas de pé, com uma das pernas ligeiramente para frente, ou sentadas em tronos ou no chão, como eram retratados os escribas, por exemplo. No caso, as estátuas, né, elas também possuíam esse padrão rígido, igual na pintura, tudo muito rígido, sem movimento, com as proporções assim, não muito certas, né, comparando de como são as proporções do corpo humano. As esculturas podiam ser bem pequenas para serem guardadas em casa ou em tumbas, ou grandiosas para representar a potência do poder da personalidade retratada. E a arquitetura foi no período chamado Novo Império que a cultura egípcia alcançou seu apogeu. Nesse período, os faraós retomaram as grandes construções que antes haviam sido interrompidas por crises políticas. A arquitetura seguia a ideia da monumentalidade, como podemos observar nas construções de pirâmides ou templos, que apesar da grandiosidade, resistem ao tempo de forma que muitas construções atuais não conseguem resistir. Como foram construídas, até hoje é um mistério. A gente não se sabe, né, muito bem, porque foi um mistério que deixaram para os posteriores resolverem. Não foi encontrado nenhum manual de como eles conseguiram construir a famosa esfinge, né, que ela é gigantesca, os templos. E aí, deixo para vocês a atividade para vocês fazerem. A gente corrige na próxima aula com um vídeo separado, da página 399 e da página 400, tá? Tudo sobre arte egípcia.